Fazer um vídeo sobre a situação do Brasil e dos Estados Unidos. E por que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou fazer esse vídeo porque o Rodrigo Constantino diz que o Brasil está numa situação pior do que a dos Estados Unidos. Então vamos lá. Primeiro que o Rodrigo Constantino diz que o governo brasileiro estava plantando uma bomba relógio aqui no Brasil. Até ele falou isso em abril de 2010 e que essa bomba ia estourar 2, 3 ou 5 anos. Ele não sabia precisar a data correta, mas ele sabia que ia estourar uma bomba relógio. Então esse aqui foi o primeiro grande erro dele. Tá? Agora vamos ao segundo grande erro. Na mesma palestra, abril de 2010, as perspectivas para o Brasil são muito piores do que as dos Estados Unidos. Ele falou isso. Olha só, eu peguei lá no canal do Daniel Fraga, tá? Lula e Dilma, Manual de Instrução do Brasil, palestra de Rodrigo Constantino. Aqui, ó, os colegas americanos estão preocupados com o caminho que os Estados Unidos estão tomando com Obama. As perspectivas do Brasil são muito piores, tá vendo? Então ele falou realmente, que vocês podem ver lá, que ele falou que a situação do Brasil era muito pior do que a dos Estados Unidos. Eu não concordo com essa tese deles e vou mostrar aqui para vocês que ele errou nesse ponto. A situação dos Estados Unidos é muito grave, por quê? Porque eles são ruins tanto em manufaturas, tá, quanto em commodities. Eles não conseguem saldo comercial positivo em nenhuma das duas áreas. É o único país do mundo que eu vejo desse jeito, junto com a Grécia, claro, alguns países, tá? Mas o Brasil, por exemplo, ele é bom em commodities e ruim em manufatura. A China é boa em manufatura e ruim em commodities. Os Estados Unidos é ruim nos dois. É um caso raro, tá? E eles vão ter que cortar consumo e trabalhar com afinco para melhorar esse trem. Aqui eu trouxe o saldo comercial, tá? Nos 12 meses, sem corrigir, por quê? Porque eles até que começaram a melhorar com o estouro da bolha imobiliária, tá vendo? Só que assim que a economia começou a recuperar, o trem começou a piorar de novo. Então eles precisam de crise para poder melhorar a situação. Trouxe também o déficit em transações correntes, tá? É um ranking da CIA. Então a gente nota que os Estados Unidos está muito diferente de todos os outros países, tá? Ele é de longe o maior déficit do mundo. E agora o que mais interessa, o que é? O que o pessoal austríaco bate muito, é dívida líquida do setor público. A gente pode reparar que os Estados Unidos até que estava bem, tá, antes do estouro da bolha das ações, ou depois começou a piorar, e com o estouro da bolha imobiliária é que deu tá vendo? Olha só como que a dívida deles está crescendo. E a do Brasil está em sentido oposto, está caindo. Então, por que a situação do Brasil é pior do que a dos Estados Unidos? Eu gostaria de ver ele comentando esses dados. Entendeu? O cara exagera, ele faz terrorismo. E se a gente pegar até mesmo um prazo mais longo, está lá no FMI, ou até 2017 tem lá, a dívida pública brasileira vai continuar caindo. Então não tem nenhuma bomba relógio, não tem nada previsto para desgraça no Brasil. E o FMI, como é puxar saco dos países ricos, tá, ele fala que a dívida pública dos Estados Unidos vai parar de crescer, ó, tá vendo? Num futuro próximo. Vamos ver, isso aqui eu estou duvidando. A gente tem que dar um desconto para o FMI, porque ele é puxar saco dos Estados Unidos e Europa. Aqui mais um gráfico da dívida pública brasileira, tá, ela realmente caiu 25 pontos percentuais de 2002 até 2012. Tá, isso aqui é um gráfico lá da palestra do presidente do Banco Central no exterior, acho que lá no Japão, não sei. E o mais importante, gente, mais importante que a dívida pública interna é a dívida externa, são as nossas reservas. Então, se a gente deve pouco e tem muita reserva, não vai ter crise, porque toda crise, grande crise, começa com uma crise cambial. O problema é com o exterior, não é aqui dentro, porque aqui dentro é só tirar dinheiro de um e dar para o outro. Então, a gente pode ver que depois aqui da crise do mensalão, tá vendo? O Brasil começou a acumular reservas, muitas reservas. Inclusive, ó, ele era devedor, tá? Existiam grandes dívidas externas. Isso aqui não está corrigido, tá? Essas dívidas aqui eram monstruosas para aquela época. E a partir aqui, ó, tá vendo? Começou no século XXI esse trem cair, tá? E intensificou aqui com a crise do mensalão. Então o Brasil hoje é credor líquido, é coisa que nunca aconteceu na história do país. E se um país é credor líquido, ele é evidente que ele não vai ter crise, tá? Porque toda crise começa com crise cambial. Então o Brasil não tem bomba relógio, não tem nada, e está com a situação excelente. Os Estados Unidos está devendo 15 trilhões de dólares, então é lá que vai ter problema. Eles já estão dando calote por desastreamento, o dólar vai perder o moral, tá? O dólar vai deixar de ser a moeda mundial, então eles vão enfrentar uma longa crise pela frente. O Brasil está muito bem na fita. O único problema do Brasil, eu concordo com os austríacos, é o aumento da dívida privada, tá?
Deixa eu ver o que está aqui. Então, isso aqui é o crédito para as empresas e para as famílias. Tá? Realmente aumentou muito de 2005 a 2008, tá? Uma taxa muito forte. Agora, de 2009 para 2011, está aumentando ainda, está vendo, mas já é uma taxa menor. Então, o governo está de olho nisso, ele está tentando diminuir um cadinho esse crescimento. É evidente que eu não concordo com esse crescimento. Eu acho que o Brasil cresceria muito mais se poupasse, trabalhasse com austeridade, igual a China faz, ao invés de ficar consumindo alucinadamente. Mas não é porque eu seja contra, gente, que realmente isso aqui está aumentando, é que essa porra vai explodir. Não vai explodir por quê? Porque os outros países estão na nossa frente para explodir essa merda. Está muito pior do que o Brasil. Os Estados Unidos, só de empréstimo imobiliário, que aqui no Brasil acho que está em 5, 6% do PIB, lá é 60% do PIB. Então você junta todas as dívidas do Brasil, não dá nem a dívida imobiliária americana. E também a Europa, você pode pegar a Europa, tá vendo? Se você somar dívida do governo, dívida das empresas e dívida das famílias, na Europa vai dar 161%, no Brasil 98%. Aqui é dívida bruta, tá? Nem é dívida líquida. Então está quase na zona do euro está quase o dobro. E a gente pode ver também ó, que de 2007 para 2010 eles aumentaram muito mais do que o Brasil, que está mais ou menos estável. O Brasil aumentou a dívida das famílias e das empresas, tá vendo, e diminuiu a dívida pública. Então não aumentou tanto quanto esse gráfico anterior aqui parece. Houve um desconto, né? Houve uma transferência de dívida do governo para a dívida privada. Então aí fica equilibrado. Agora, por que o Brasil está bem? O Brasil está bem porque os termos de troca estão melhorando desde 1981. Então, são 30 anos de melhora nos termos de troca. O Brasil era altamente dependente de petróleo, então isso aqui arrebentava com os nossos termos de troca, arrebentava com a nossa balança comercial. E aos poucos nós viemos aumentando a nossa produção de petróleo, produção agrícola, minério de ferro. E aqui ó, deu um salto, tá vendo? No século XX aqui, tá? No século XXI é que deu esse salto. Com a crise de 2008 teve uma queda forte e recuperou rapidamente. Agora teve uma queda, está com a crise internacional se aprofundando e parece que já começou a melhorar de novo. O importante é o seguinte, gente, mesmo que caia um pouco durante as crises, não vai cair mais para a situação de 1980. Isso aqui é efeito China, esse efeito aqui está dado. O Brasil fez a lição de casa ao aumentar a produção de petróleo, está agora com pré-sal principalmente. Mas o efeito China está melhorando os nossos termos de troca. O Rodrigo Constantino tem razão quando ele fala que o Brasil é uma cigarra irresponsável que ganhou na loteria chinesa. Essa loteria chinesa é a melhora dos termos de troca. É esse dado aqui que está fazendo um novo milagre econômico no Brasil. E é por isso, tá vendo, que as nossas exportações estão ganhando margem diante do mundo, mesmo com o real valorizado. Com o real valorizado, tá vendo aqui na época do Fernando Henrique Cardoso, o que aconteceu? As importações aumentaram, subiram acima das exportações, o que não está acontecendo dessa vez. Não está acontecendo por quê? Por causa do efeito China e dos termos de troca. É a loteria chinesa que o Rodrigo Constantino fala com propriedade, tá? Trouxe aqui também o PIB do Brasil em porcentagem do PIB mundial de novo, por quê? Porque aqui está a valorização do Fernando Henrique Cardoso, tá vendo? Ela não foi suficiente para passar o PIB paridade de poder de compra. E essa valorização atual do real, ela está sendo suficiente para o real ficar mais valorizado do que o dólar. O PIB cambial do Brasil suplantou o PIB paridade de poder de compra. Então o real está mais valorizado. Vou até fazer um vídeo, tá? Inclusive foi no ano que o Rodrigo Constantino estava falando da bomba relógio, ou seja, longe da bomba relógio, o Brasil ainda estabilizou num perfil mais alto. O real valorizou muito em 2011 e desvalorizou agora em 2012 por força do governo. O governo está fazendo como a China e mantendo o real desvalorizado para dar competitividade para a indústria. Então a gente pode pegar o PIB do Brasil em porcentagem do PIB dos Estados Unidos e a gente pode reparar que o Brasil está crescendo ao longo do tempo, ou seja, está tirando a diferença. O Brasil era 5% e agora é 15%, ou seja, aumentou 3 vezes em relação ao PIB dos Estados Unidos. E aqui, ó, mais ou menos aqui que o Rodrigo Constantino falou da bomba relógio, está vendo? O Brasil ainda deu um salto bom depois disso, estabilizou lá em cima, não vai ter problemas. Inclusive o Brasil passou pelo Reino Unido em 2011, tá? E vai passar pela França agora em 2014. Então o Brasil está muito bem na fita, ao contrário do que o Rodrigo Constantino está falando.
Aqui o gráfico do PIB está projetado pelo FMI para 2014, o Brasil na frente do Reino Unido e da França. Tá? É claro que essa diferença é pequenininha e pode haver uma inversão, mas se houver inversão, o Brasil volta a passar os dois, não tem perigo. Então vamos lá, Rodrigo Constantino, grande acerto dele. O Brasil é uma cigarra responsável que ganhou na loteria chinesa. Ele falou isso, gente, em abril de 2012. Eu venho estudando o efeito China desde 2005, desde meados de 2005. Mas o cara é bom de retórica, o cara é bom de fazer frase. Então, eu gosto dele, acho ele inteligente. Mas é evidente que é exagerado. Tá? Isso aqui eu achei que ele viu tarde, se eu estou estudando essa merda desde 2005. Por que só agora, em abril de 2012, ele vem falar nisso? Por que ele não falou isso naquela palestra dele em abril de 2010? Então, eu acho que isso aqui é um reconhecimento do erro dele, daquela bomba relógio brasileira. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Não há bomba relógio no Brasil, não há nenhuma bomba relógio. O Brasil não vai ter crise até 2030. A explodir, os fundamentos macroeconômicos do Brasil são muito melhores que dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está com um problema cambial, o problema dos Estados Unidos está com um problema de déficit público, e os Estados Unidos vão enfrentar grandes problemas nos próximos anos. São várias coisas que se somam. Não vai ter jeito deles escaparem da crise. E o Brasil não vai ter crise nenhuma até 2030, garanto para você. Então, o Rodrigo Constantino errou. Falou, moçada?